Nossa aula de hoje vai ser aços para concreto armado. É um conteúdo muito simples, é um conteúdo bem fácil de ser trabalhado, tá, gente? Não precisam se desesperar quanto a isso. Então, nós temos aqui, eu acho que eu vou colocar na minha telinha de rabiscar para eu ir rabiscando para vocês sobre o conteúdo, que eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar, né? Quem leu vai ficar um pouco mais fácil de entender. Quem ainda não leu, depois vocês peguem o material e leiam para poder complementar a aula, tá? Deixa eu colocar outra tela agora. Então é o seguinte, nós vamos trabalhar com o aço para concreto. O que o aço é? O aço é um metal, né? O aço ele vai ser um metal. Quais são as características que o metal deve apresentar? Sempre para a construção civil, as principais características que o metal ele vai apresentar vai ser a alta dureza, a alta resistência mecânica, a elevada plasticidade e a boa condutibilidade. Então, o metal ele vai ter todas essas características, independente de qual metal ele seja. Então, o metal ele sempre vai ser um material de alta dureza, vai ser difícil a penetração, alta resistência, ele vai ser um material forte, elevada plasticidade, a gente consegue deformar o material sem que ele se rompa. E boa condutibilidade, ele vai ter uma boa condutibilidade térmica, uma boa condutibilidade elétrica. Ele vai transportar bem tanto a energia quanto calor. Todos os metais apresentam essa característica. Isso a gente aprendeu para a primeira VA, quando a gente fez classificação de metais. Como que nós obtemos um metal? Vocês sabem dizer como que a gente consegue obter o metal? Deixa eu ver aqui que parece que... Nós conseguimos obter o metal a partir da mineração e da metalurgia. São duas formas, são duas etapas, na verdade não são duas formas, são duas etapas que a gente tem de obtenção do metal. Onde a mineração é onde a gente vai retirar o minério e a metalurgia é onde a gente vai fazer a purificação, não, a obtenção em si do metal, da peça metálica. Então, retirar o minério. O que é o minério? Vocês já ouviram falar em mineral e minério. Mineral é quando a gente encontra o metal puro na natureza. Então, se a gente encontra ele puro, a gente fala que ele é um mineral. O minério vai ser uma rocha que contém o metal. O minério sempre vai ser uma rocha que ele vai conter esse metal. Existem várias rochas que contêm metal. A gente tem hematita, barita, pirita. São rochas que elas vão conter esses metais diferentes. Então, a gente tem minério de ferro, minério de manganês, minério de cobre. De acordo com o metal que a gente quer obter, a gente vai ter um minério diferente. E esse minério, ele é levado para a metalurgia, que é onde a gente vai realmente obter esse metal. Porque a gente vai ter que fazer a purificação desse minério. A purificação é feita dentro da mineração. E depois que a gente purificou, a gente leva ele para a metalurgia. E na metalurgia a gente vai ter a redução
para poder transformar esse metal na peça final, no metal final. Gente, às vezes se eu for parando assim, é só para poder aceitar os que estão entrando, tá? Não se desespere. Então, nós temos a mineração e a metalurgia. Na mineração é feita a colheita do minério, na metalurgia o metal vai ser extraído desse minério. O minério de ferro, que é o que a gente faz o aço, o principal que a gente tem a extração vai ser a hematita. Então, a gente faz a extração do minério de ferro da hematita. E esse minério de ferro ele é levado para a metalurgia para ser obtido o ferro em si. Mas nós não usamos o ferro puro. Por quê? O ferro puro ele é altamente oxidável. Então, nós usamos o aço. O aço vai ser essa mistura que a gente tem de ferro mais carbono. O ramo de estudo que estuda o aço, a gente chama de siderurgia. A siderúrgica, ela vai produzir aço. Então, ela não vai produzir outro tipo de metal, como a metalurgia produz. Ela vai produzir somente o aço. Esse aço, ele tem ferro, carbono e ainda pode ter outros elementos que a gente chama de elementos de liga. O que são elementos de liga? São outros tipos de metais, de minérios que são ligados, de minerais, desculpa, que são ligados junto com o ferro mais o carbono para trazer alguma característica a esse tipo de liga. Então, se nós temos o aço, que ele pode ter somente ferro e carbono, e o aço que ele pode ter alguns outros elementos, a gente consegue classificar. Então, os nossos metais, que principalmente o aço, a gente vai classificar ele em aço, aço doce, aço comum, que a gente chama só de aço. A gente pode chamar também de ferro fundido. E nós temos o que a gente chama de liga de ferro. Deixa eu colocar embaixo que fica mais fácil de eu escrever. E aqui a gente tem as ligas de ferro. Qual é a principal diferença que a gente vai ter entre essas classificações que a gente tem aqui de aço? As principais diferenças é que o aço doce, o aço e o ferro fundido contém apenas ferro e carbono. Então, o aço doce, o aço e o ferro fundido, eles vão conter apenas ferro e carbono. As ligas de ferro, não. Além do ferro e do carbono, pode conter manganês, pode conter cobre, pode conter zinco, pode conter inúmeros metais que são chamados elementos de liga. Então, são esses metais aqui que eles são chamados elementos de liga. São colocados em pequena concentração na liga para alterar algumas propriedades. Então, nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, os principais elementos de ligas que a gente pode utilizar. Deixa eu só encontrar onde eu coloquei aqui na aula. Isso, achei. Vou mudar a tela para vocês, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o silício, quando ele é adicionado como elemento de liga, ele vai tornar o aço mais macio e com grande elasticidade, sem perder a resistência. Então, a gente pode adicionar silício, que ele vai aumentar essa elasticidade do aço. Porque vocês lembram que quando a gente estudou com o tratamento térmico, quando a gente estudou com aquele mecanismo de aumento de resistência, a gente falava que sempre que a gente aumenta a resistência mecânica, a gente vai diminuir a deformação? Sempre que eu tenho um aumento de resistência mecânica, eu diminuo a deformação. Então, para eu aumentar a resistência, o carbono ele vai sempre aumentar a resistência mecânica. Então, se eu tenho um aço
que ele é o ferro carbono, o carbono ele serve para aumentar a resistência mecânica. Quanto maior o teor de carbono, maior vai ser a resistência mecânica desse aço. Então, quanto maior o teor de carbono, mais resistente ele vai ser. Como quando eu aumento a resistência, eu diminuo a deformação desse aço aqui vai ser menor. Agora, se eu quero um material que ele vai ter uma alta resistência, mas eu não quero diminuir tanto a sua deformação, o que eu faço? Eu posso colocar um elemento de liga, que vai ser o silício, vai me dar uma liga metálica diferente, que ela não vai ser chamada de aço, vai ter um novo nome. E aí eu vou ter alta resistência e uma alta deformabilidade também. Porque quando eu tenho somente o aço, somente o ferro e o carbono juntos numa liga, à medida que eu aumento a concentração de carbono, eu vou diminuir a deformação. Então, uma liga com alto teor de carbono, ela vai ser mais resistente do que uma liga com baixo teor de carbono. Só que uma liga com baixo teor de carbono, ela vai ter o quê? Maior deformação. Então, o silício ele vai aumentar a elasticidade sem diminuir, sem perder a resistência. O oxigênio ele torna o aço mais frágil. Então, quando eu tenho uma liga metálica que ela vai ter oxigênio, esse metal ele vai ser mais frágil, ele vai se tornar mais quebradiço, mais difícil de ser trabalhado. O nitrogênio torna o aço mais duro. Então, o aço mais duro, ele vai ser mais frágil. Então, essa dureza aqui, ó, eu vou aumentar, quando eu coloco nitrogênio, eu vou aumentar a rigidez do meu aço, vou aumentar o módulo de elasticidade. O enxofre, ele vai tornar o aço mais macio e mais claro. Vocês já viram que tem uns aços que eles são mais claros do que o outro? Quanto mais claro o aço, mais enxofre eu coloco. Mas o enxofre tem que ser colocado em minúscula quantidade, porque se eu coloco muito, ele é danoso, porque o enxofre ele pode causar danos. O fósforo também é muito danoso, tem que ser colocado em baixíssima concentração e ele vai abaixar o ponto de fusão do aço. Quando eu ponho enxofre e fósforo juntos, esse aço ele vai ser um aço muito mais fácil de trabalhar, vai aumentar a trabalhabilidade. Esse tipo de aço a gente utiliza para ferramenta, porque ele diminui o desgaste. Sabe quando a gente usa uma ferramenta bastante tempo, ela não pode sofrer desgaste. Então ela tem que ser dura, mas ela não pode sofrer desgaste. Aí a gente acrescenta enxofre e fósforo. Outros elementos de ligas que a gente tem é o manganês, o cromo, o níquel, e onde o manganês ele aumenta a resistência, o cromo ele dá grande dureza e o níquel ele vai aumentar a elasticidade. E nós temos o aço inoxidável, que também é uma liga, que ele tem como elemento de liga o cromo e o níquel. Então, o aço inoxidável é um aço que ele vai ter 18% de cromo, 18% de níquel. Esse aço, ele não vai sofrer oxidação, por isso que ele é chamado de inoxidável. Tudo bem até aí? Tudo bem? Meu joinha? Isso, obrigada. Então, esses são os metais que a gente tem. Vou voltar para minha telinha que eu estava rabiscando com vocês, tá? Eu tenho que aprender a fazer mudança de tela aqui. Então, aqui onde que a gente estava rabiscando, nós sabemos que nós temos o aço doce, o aço ferro fundido e as ligas de ferro. Mas nós temos uma forma de classificar, depois eu volto nisso, nós temos uma forma de classificar os nossos aços. Como que a gente pode classificar? Os nossos aços não, os nossos metais. Antes de entrarmos na classificação do aço, a gente entra na classificação dos metais. Como que a gente pode classificar? Nós temos os metais, que eles são chamados ferrosos,
Essa aqui é a classificação mais difícil que tem para vocês. E os metais que são chamados não ferrosos. Então, metais ferrosos são todos os metais que apresentam ferro na sua composição. E metais não ferrosos são os metais que não apresentam ferro na sua composição. Então, se eu tenho uma liga, um aço, todo o aço ele vai ser um metal ferroso. Então, todo aço é considerado um metal ferroso. Se eu não apresento ferro na composição, eu tenho um metal não ferroso, e se é uma liga não ferrosa, como por exemplo uma liga de titânio com tungstênio. É uma liga, desculpa de novo, de alta resistência, alto módulo de elasticidade, e ela não contém ferro, então ela não sofre oxidação. Então, só a primeira classificação que a gente tem para os metais é essa, ferrosos e não ferrosos. E aí, a gente consegue entrar dentro de aço para concreto armado. Então, o que é um aço para concreto armado? O aço para concreto armado, a gente chama de aço CA, onde o CA vem de concreto armado, simples assim. Esses aços, a gente normalmente tem o aço que a gente chama de CA25, CA50 e CA60. CA vem de concreto armado. Então, e esse 25, 50 e 60 vem da onde? Esses números é o valor da tensão de escoamento do aço. Da tensão de escoamento. Vocês se lembram o que é a tensão de escoamento? Então, a tensão de escoamento é aquela tensão que o material tem antes de atingir o escoamento. É o limite que a gente vai ter entre a região elástica e a região plástica. É a máxima tensão antes que o material sofra deformação plástica. Então, isso vai ser a nossa tensão de escoamento. Ela que é medida em quilograma-força por milímetro quadrado. Como que eu transformo para megapascal? Então, é só eu multiplicar por 10. CA ele vai ser 250 megapascal de tensão de escoamento, CA50 500 megapascal de tensão de escoamento e CA60 600 megapascal de tensão de escoamento. Esse valor aqui, esse número, significa o valor da tensão de escoamento que o aço suporta. Tensão de escoamento não é o limite de resistência à tração, é aquela máxima tensão sem que haja deformação do aço. Esses aços a gente pode classificar, como eu já tinha dito, em aço doce. Então, o que é um aço doce? É um aço que ele vai contém até o aço doce contém até 0,2% de carbono. Nós temos o aço propriamente dito, que ele contém entre... Tá acabando meu tempo, tá, gente? Aí quando eu terminar eu chamo vocês de novo. O aço, ele vai conter entre 0,2 e 2% de carbono. E o que a gente chama de ferro fundido ou ferro coado, contém entre 2 até 6,7. 6,7% de carbono é o limite de solubilidade que a gente tem de carbono. É o máximo de carbono que a gente consegue colocar no ferro fundido, é essa quantidade aqui, 6,7%. Porque se passa desse valor, a gente já vai ter carbono precipitado. Ele não vai estar mais solubilizado, ele vai passar daquela região que tinha de solubilidade, do ponto de solubilidade. Então, o máximo que a gente tem de carbono é 6,7%. Sendo que os mais utilizados, a maior utilização é de até 5%. Então, qualquer aço acima de 5%, ele é muito quebradiço. Então, o aço que ele vai ter 6,7%, ele é quebradiço. Então, seria um aço que ele teria um comportamento parecido com uma cerâmica. Se eu deixo ele cair, ele quebra, porque ele é muito quebradiço. Porque o carbono ele vai aumentar muito a resistência.
vai aumentar muito a rigidez e a dureza do material. Isso faz com que ele se torne quebradiço. Então, o aço doce tem até 0,2%, o aço de 0,2% até 2%, e o ferro fundido de 2% até 6,7%. O limite é esse, sendo que comumente até 5% a gente encontra. Para a construção civil, então na construção civil, os nossos aços, normalmente, eles têm entre 0,18% e 2,5%, não, 0,25% de carbono. Então, o aço que a gente utiliza na construção civil, ele vai ser normalmente um aço doce ou um aço. Ferro fundido, ele é mais utilizado para ferramenta. Então, também outro nome que a gente tem para o ferro fundido é o aço ferramenta, que é um aço muito resistente e muito mais duro, só que ele pode se tornar quebradiço. Por isso que a gente tem que fazer tratamentos térmicos nesse aço. Então, o aço para construção civil, normalmente ele tem entre 0,18% e 0,25% a concentração de carbono desse aço. Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, os aços Ca, que a gente fala, eles vão ser somente ferro e carbono. Eles não vão ter outro elemento de liga. Os aços Cas, eles não têm outro elemento de liga. Somente ferro e carbono. E eles podem se classificar de duas formas. Então, eles se classificam em aços de dureza natural e aços deformados a frio. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade da minha letra. São as duas formas de classificação que a gente tem do aço Ca. Então, são aços de dureza natural e aços deformados a frio. O que é um aço de dureza natural? Normalmente vai ser um aço que ele vai ser laminado a quente ou trabalhado a quente. O que significa um trabalho a quente? A alta temperatura. E os aços deformados a frio é um trabalho a frio a baixa temperatura. Ah, mas o que isso vai trazer de diferença para o aço? Então, nós temos o aço que ele vai ser ele pode sofrer um tratamento a quente ou tratamento a frio. Os aços que eles sofrem tratamento a quente normalmente são o Ca25 e o Ca50. E o que sofre tratamento a frio vai ser o Ca60. Esses tratamentos, eles vão dar características específicas aos aços. Então, um aço que ele é tratado a quente, ele vai ser tratado por laminação ou forjamento. O que é laminação? Laminação é eu passar o aço, aquele meu tarugo, aquele meu lingote, por rolos que vão laminar esse material, transformar numa lâmina. E esses cilindros que fazem a laminação, eles estão quentes, numa temperatura acima de 720 graus Celsius. Então, a temperatura vai ser acima desse valor aqui. Quando eu tenho isso, eu tenho laminação a quente ou forjamento. O que é o forjamento? Eu vou aquecer o material para depois colocar ele naquele formato que eu desejo, naquele molde que eu desejo. Então, laminação ou forjamento sempre são realizadas acima de 720 graus. 720 graus a gente normalmente chama de temperatura crítica. É uma temperatura que os cristais já estão se desfazendo. O que são os cristais? São aqueles grãos, aquela ordem, aquela estrutura cristalina que o metal tem. Então, para o aço, acima de 720 graus, esses cristais eles já estão se desfazendo. Então, lembra quando a gente fazia uma têmpera, aquele tratamento a quente, a gente tinha que aquecer acima da temperatura crítica, da zona crítica, e depois resfriar. Então, a laminação a quente, o tratamento a quente, a gente faz acima de 720 graus Celsius. Esse tipo de tratamento modifica a estrutura cristalina. Então, vai modificar a estrutura interna do aço. Sempre que eu faço um tratamento a quente, eu tenho essa modificação. Isso faz com que o meu aço ele possa ser soldado. Por que ele pode ser soldado? Porque ele vai resistir bem à temperatura. Ele foi trabalhado a uma alta temperatura. Isso faz com que ele não perca a sua propriedade com a temperatura.
Então, ele resiste em temperaturas de até 1150 graus. Se eu aquecer esse aço até 1150 graus, eu ainda vou ter a resistência mecânica, ele não perde essa característica. Por isso, ele pode ser soldado, ele resiste bem, moderadamente a incêndios e ele vai ter um patamar de escoamento definido. O que significa eu falar que o aço tem um patamar de escoamento definido? Então, se vocês lembrarem, quando a gente trabalhou com aço, com metal, a gente tinha o quê? Um diagrama tensão-deformação, lindo aqui, para vocês matarem a saudade, onde aqui a gente tinha a tensão e a deformação. Nesse diagrama tensão-deformação, eu tenho uma região que eu chamo região elástica, que a tensão vai ser proporcional à deformação. Depois aqui, para esse tipo de aço que ele tem tratamento a quente, eu vou ter um patamar de escoamento definido. Eu vou ter um local no gráfico onde eu não tenho aumento de tensão e eu tenho aumento de deformação. E depois ele segue o seu percurso comum. Essa região aqui, a gente chama de patamar de escoamento. Esse patamar de escoamento, ele facilita a identificação da tensão de escoamento. Por quê? O que vai ser a minha tensão de escoamento nesse tipo de aço? Eu vou pegar a tensão referente. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a minha tensão de escoamento. Então, todo aço que ele é tratado a quente, ele vai ter um patamar de escoamento definido. Já o aço que sofre um tratamento a frio, ele vai ser esse tratamento devido a uma tração, uma torção ou uma compressão. Deixa eu pegar uma imagem para vocês verem. Só um instante. Então, no tratamento a frio, eu posso ter um forjamento, aqui é o forjamento, não somente tratamento a frio. Então, o forjamento acontece sobre alta temperatura e a laminação pode acontecer a quente ou a frio. Já a extrusão e a prefilação são devidos a tratamento a frio. Eu não tenho aumento de temperatura, vai acontecer sempre abaixo de 720 graus. A laminação também pode ser a frio se for abaixo de 720 graus a temperatura dos cilindros. A laminação a quente eu aqueço os cilindros, a laminação a frio não tem aquecimento desses cilindros, tá bom? Quando eu tenho essa tração, torção, compressão acontecendo abaixo dessa temperatura de 720 graus, o que vai acontecer? Aquele mecanismo de aumento de resistência por encruamento. Então, não sei se vocês se lembram que a gente tem o encruamento. O que o encruamento faz? A deformação dos grãos do material. Então, eu tenho uma deformação dos grãos. Essa deformação